Bom, então, eu estou pelo celular, espero que esteja boa a minha transmissão. Então, gostaria de abrir e passar a palavra para a Carla, que vai ser a nossa mediadora de hoje, a qual, então, a Carla apresentará a nossa seminarista, a Leandra. Obrigada a todos. Queria dar um recado, eu vou dar no fim, eu vou falar agora antes. Semana que vem nós temos a assembleia do clube, tá? Então é muito importante a participação de todos os sócios. A gente já enviou um e-mail com a pauta, tem assuntos ali importantes para a gente discutir. Então, nesse mesmo horário, a gente vai fazer a assembleia semana que vem, dia 17. Então, Carla, pode apresentar, Leandra. Ok. Obrigada, Ana. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de apresentar a Leandra no seminário aqui no Clube Brasileiro de Purinas. Então, a Leandra é bióloga de formação, né? Ela fez sua graduação na Unesc. Lá ela fazia já iniciação científica com a Karina Beck, que está presente aqui no seminário, também me deixa muito feliz de vê-la. E eu tive a oportunidade, então, de orientar a Leandra no seu doutorado, pelo pós-graduação em neurociências. Então, pelo que eu sei, ela vai contar no seminário parte dos seus resultados do doutorado, né, mais relacionados com a transmissão purinérgica, né, então esse crosstalk que ela trabalha entre a transmissão glutamatérgica e purinérgica. Então, a Karina participou também da coorientação desse trabalho da Leandra de doutorado, né. A Leandra continuou depois na sua carreira com alguns pós-doc, eu tenho aqui, anotei, teve um período de pós-doc no laboratório da professora Katia Lin, né, e o Roger. Depois ela teve uma participação, não sei se a ordem cronológica está mais correta, Lê, mas qualquer coisa tu me corrige. Sim. Ela teve uma experiência como professora substituta na UFSC de Araranguá, e participou também um período, eu acho, mais curto de pós-doutorado na bioquímica, né, com o professor Marcelo Farina, e agora já desde 2017, creio. 16, final de 2016. Ela está como bolsista PNPD pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências, né, e o coordenador geral do projeto é o professor Roger Walls, da Clínica Médica, mas participam também nesse projeto o laboratório do professor Rodrigo Leal, que é o Laboratório de Neuroquímica 3, e o Laboratório de Neuroquímica 4, que é coordenado por mim. Então, eu tenho a oportunidade ainda de ter a Leandra trabalhando junto no seu projeto de pós-doutorado, né? Então, para mim é uma grande alegria apresentar uma pesquisadora excelente, obrigada. Uma pessoa excelente e uma querida amiga. Então, muito obrigada, Leandra, e bom seminário para todos. Obrigada, Carla, pelas palavras e pela apresentação, e também obrigada por mediar o convite pelo Clube de Purinas para a apresentação de hoje, né? Eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui para a gente para eu não me atrapalhar muito, né? Vamos ver. Eu ia lembrar todos para fechar o microfone durante a apresentação, para não ter, né, microfonia. Vou fechar o meu também. Certo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Clube Purinas e à professora Carla pela apresentação. Para mim também é uma satisfação de poder apresentar parte dos resultados da minha tese de doutorado hoje. Eu defendi a tese já em 2014, mas ainda, né, continuo trabalhando não necessariamente no tema, mas dentro da mesma linha, com transmissão glutamatérgica. E hoje, então, o que eu vou apresentar é intitulado, então, a modulação dos receptores de adenosina, A1 e A2A, em camundongos que foram submetidos ao pré-condicionamento com NMDA. Então,
para contextualizar todo mundo, assim, e continuar contando um pouquinho da minha história, como a professora Carla já contou, eu resolvi colocar essa foto que eu tenho muito carinho por ela, que foi tirada no último encontro do Clube de Purinas, que foi em Florianópolis, e que eu tive a oportunidade, então, de estar junto com todos os professores que foram minhas referências, que me inspiraram e que me auxiliaram e ensinaram muito durante a minha iniciação científica, o doutorado e o período de doutorado sanduíche. Então, o título da minha tese foi o estudo dos mecanismos envolvidos no efeito neuroprotetor do pré-condicionamento com NMDA. E aí, dentre esses efeitos que eu estudei durante a tese, um deles foi estudar a participação, dentro desses mecanismos, né? Um deles foi estudar a participação do sistema adenosinérgico, mais precisamente dos receptores A1 e A2A de adenosina. Então, toda essa história começou na minha iniciação científica, quando conheci a professora Karina Boeck, que já trabalhava, né, com pré-condicionamento e também já estudava a participação dos receptores de adenosina, né, principalmente do A1 e A2A, e depois disso, então, esse período de iniciação científica me abriu as portas para ir fazer o doutorado com a professora Carla, que também já tinha experiência com pré-condicionamento, porque ela supervisionou a Karina por um período de pós-doc, e também pela grande experiência que a professora Carla tem com o sistema purinérgico, né, trabalhando, então, com os derivados da guanina, com a guanosina e tudo mais. E aí, depois, fiz um período de doutorado sanduíche no laboratório do professor Francisco Ciruela, que também é um expert no sistema adenosinérgico, que, inclusive, contribuiu para a descoberta de oligomerização dos GPCRs. Então, esse é o meu histórico, assim, de conviver com pessoas que são do meio das purinas e que fazem parte do Clube das Purinas. Com isso, então, eu inicio a minha apresentação explicando o que é o pré-condicionamento, porque talvez nem todos, né, tenham o conhecimento do que é, ou tenham pouca leitura sobre isso. Mas a gente pode começar, então, né, com essas frases que eu coloquei aqui, que todos já devem ter ouvido falar sobre essa lei dos semelhantes, que foi postulada ou proposta por Hipócrates, que ele dizia, então, que a doença ela pode ser develada pela aplicação de medidas semelhantes à própria doença, ou pelas famosas frases de Paracelso e de Schultz, né? Paracelso dizia que é a dose que produz o veneno, né? Então, a diferença entre o veneno e o remédio, ela está na dose. Ou Schultz, que dizia que os venenos são estimulantes em pequenas doses. Então, todas essas frases que comumente a gente já deve ter ouvido falar, elas nada mais são do que expressões que partem do princípio de que efeitos benéficos, eles podem ser produzidos pela exposição a baixas doses, né, ou a pequenas doses de agentes que sejam nocivos. E aí, dentro desse contexto, lá em 1964, o Janoff, através da publicação desse artigo, ele que introduziu o termo tolerância e pré-condicionamento, descrevendo, então, que a resposta de tolerância de um organismo a um estresse que seja letal, ela pode ser induzida pela exposição prévia a baixas doses de agentes ou de estímulos que sejam tóxicos. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar os termos que Janoff descreveu, né, de tolerância ou de pré-condicionamento, onde aqui no eixo Y a gente tem a intensidade do estímulo, e aqui no eixo X a gente vai ter a resposta tecidual causada por esse estímulo. Então, se a gente tem um estímulo que seja muito baixo, a gente não vai ter nenhuma resposta causada por esse tecido. Se a gente tem estímulos que sejam muito altos, a gente pode ter respostas também que
podem ser muito danosas para o tecido, levando à morte por apoptose ou necrose, mas que se a gente tem estímulos que sejam estímulos subtóxicos, né, ou subnocivos, digamos assim, a gente pode levar esse tecido a desencadear uma resposta de tolerância. Então, com isso, o pré-condicionamento, ele é considerado uma importante ferramenta neuroprotetora. E ele pode ser promovido por agentes químicos, elétricos, ou até mesmo por agentes anóxicos, né? Então, as noções de neuroproteção induzidas pelo pré-condicionamento, elas surgiram através de estudos a partir de células do miocárdio, após um evento isquêmico, e aí, alguns anos depois, lá pela década de 90, é que se teve a primeira descrição de um pré-condicionamento, que o pré-condicionamento poderia acontecer também a nível de sistema nervoso central. Então, depois de um evento, de uma isquemia cerebral focal. Esse gráfico, então, ele mostra uma série de mecanismos destrutivos, digamos assim, né, ou danosos, após um evento de isquemia cerebral focal. Então, se a gente dividir o eixo Y aqui nessa parte superior e inferior, na parte superior a gente consegue observar esses eventos, então, que são destrutivos, né, como, por exemplo, a excitotoxicidade causada por glutamato e o aumento do influxo de cálcio. Então, seriam eventos mais agudos ou eventos mais tardios, como a inflamação e a apoptose. E aqui na parte inferior do eixo, a gente consegue observar, então, eventos protetores, como eventos que são anti a excitotoxicidade, ou eventos que são anti-inflamatórios e anti-apoptóticos, e até mesmo eventos que levam ao reparo e à regeneração tecidual. Dentre esses eventos anti-excitotóxicos, né, a gente tem aqui a presença da adenosina. Então, sendo assim, a neuroproteção, ela pode ser definida como um processo que vai interromper e ou prevenir uma cascata patológica, né, uma cascata de dano celular, que ocorre durante um processo de dano tecidual ou celular. Bom, e a excitotoxicidade, como a gente viu ali naquele gráfico, que ela é um dos eventos, né, que aparece numa fase aguda após um evento de isquemia focal cerebral, por exemplo, ela é um evento que é comum não só à isquemia cerebral focal, mas a várias outras doenças. Então, é um evento comum no traumatismo crânioencefálico, na depressão e na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, e também na epilepsia e nas convulsões. O que é essa excitotoxicidade, né? Ela é caracterizada por um aumento da concentração de glutamato durante a transmissão sináptica e, como consequência, esse aumento da concentração de glutamato pode levar à morte neuronal. Nessa figura, a gente tem representado, então, uma sinapse glutamatérgica, né? Aqui no neurônio pré-sináptico nós temos as vesículas glutamatérgicas. Nos neurônios pós-sinápticos, a gente tem, então, os receptores glutamatérgicos. E aqui nós temos, então, células gliais, né, que contêm transportadores de aminoácidos excitatórios. Bom, em condições fisiológicas, o que acontece é que o glutamato, uma vez que o potencial de ação chega no neurônio pré-sináptico, ocorre, então, a exocitose dessas vesículas, o glutamato é liberado na fenda sináptica, ele vai se unir aos seus receptores, sejam eles ionotrópicos ou metabotrópicos, e vai desencadear uma resposta no neurônio pós-sináptico. O término da sinalização glutamatérgica, ele é desencadeado pela retirada do neurotransmissor da fenda sináptica, através dos transportadores gliais e neuronais, né? Bom, como receptores ionotrópicos, a gente tem representado aqui o kainato, o AMPA e o NMDA.
Então, são 3 receptores que atuam como canais iônicos. E como receptores metabotrópicos, a gente tem o grupo 1 e o grupo 2 e 3, que estão representados aqui nessa figura também. Eu gostaria de chamar a atenção para o receptor NMDA, que é um receptor que permeia cálcio, né, que a hiperativação desses receptores é que tem sido considerada a principal responsável por promover a excitotoxicidade. Então, tem sido considerada, esse receptor tem sido considerado o principal responsável pela morte neuronal devido ao processo de excitotoxicidade. Bom, falando um pouquinho mais desses receptores, então, eles são mediadores centrais da transmissão glutamatérgica, eles são cruciais para o processo de plasticidade sináptica, de aprendizagem, de memória, estão envolvidos também no mecanismo de dor e analgesia, e esses receptores, eles apresentam um efeito dual, né? Então, vai depender do nível de atividade desse receptor, do quanto que esse receptor pode ser ativo ou não, e vai depender também da composição desse receptor. Lembrando que esses receptores, eles são heterômeros, né? Então, eles são compostos por 4 subunidades. A subunidade GluN1 vai ser a subunidade funcional, enquanto que as outras subunidades podem variar. Então, a gente tem a subunidade GluN2A, 2B, 2C e 3D. E o que eu gostaria de chamar a atenção também com relação a essa composição do receptor é que tem estudos mostrando também que em condições fisiológicas, né, parece que a liberação de glutamato na fenda sináptica, ela ativa mais os receptores que estão localizados na região sináptica. E esses receptores, eles têm uma composição majoritariamente pela subunidade GluN2A. Então, além da localização, a composição do receptor parece ser importante para a manutenção da sobrevivência celular e também para a plasticidade sináptica. Enquanto que, em condições patológicas, né, o excesso de glutamato na fenda sináptica, ele levaria à ativação de receptores NMDA extrasinápticos, né, fora dessa região da sinapse, e esses receptores, eles têm uma composição diferente, eles vão ter maior composição pela subunidade GluN2B, então, sendo considerada essa subunidade também uma subunidade mais excitotóxica, e que isso levaria, então, à morte celular. Então, isso é só uma informação importante para a gente entender a fisiologia desses receptores. Bom, considerando então que a excitotoxicidade, né, promovida pelo glutamato, ela é devido à hiperestimulação dos receptores NMDA, a literatura também tem descrito que essa hiperativação, ela pode ser modulada pelo sistema adenosinérgico, né, e é aí que a gente chega no X da questão com esses mecanismos neuroprotetores e também do porquê de eu estar aqui hoje falando para vocês do pré-condicionamento, né. Se a gente observar esse gráfico aqui do lado, né, que foi uma publicação do professor Francisco em 2012, é uma figura que representa bem o que acontece, então, quando a adenosina está em baixas concentrações, né, no meio extracelular, ela vai ativar mais os receptores A1. Então, esses receptores, né, como já é sabido por todos vocês, eles são considerados como receptores inibitórios, porque a ativação deles vai induzir a diminuição da liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, o glutamato. Enquanto que altos níveis de adenosina vão promover a ativação dos receptores do tipo A2A, e esses receptores seriam receptores facilitadores da sinalização glutamatérgica, né? Então, eles aumentam essa sinalização glutamatérgica. Então, em princípio, parece que
o receptor A1, né, com base na literatura, ele estaria funcionando como um mecanismo neuroprotetor para a excitotoxicidade, enquanto que os receptores A2A parece que ajudam a manter essa excitotoxicidade, né, ou seriam facilitadores da excitotoxicidade. Bom, evidências, então, de que o pré-condicionamento com NMDA funcionam, elas têm sido descritas na literatura, né, então, durante o doutorado da professora Karina, lá em 2004, 2005, ela publicou trabalhos que trazem essas evidências, tanto in vitro quanto in vivo, que concentrações ou doses de NMDA que sejam subtóxicas são capazes de induzir um efeito neuroprotetor, seja frente a um dano isquêmico ou a morte neuronal induzida por glutamato, em fatias hipocampais ou em culturas de célula, ou seja, em modelos in vivo de convulsão induzida por ácido quinolínico, né? Então, o ácido quinolínico, ele é um agonista do receptor NMDA, que atua justamente na subunidade GLN2B, que é aquela que eu comentei que é considerada excitotóxica, e que promove, então, a convulsão dos animais. 100% dos animais, quando recebem a infusão no ventrículo, convulsionam, né? E o pré-condicionamento, então, é capaz de proteger esses animais das convulsões induzidas por esse ácido. Bom, e o papel dos receptores de adenosina no pré-condicionamento, ele também já foi descrito, né? Então, dentro desse contexto de que os receptores de adenosina, eles podem modular essa excitotoxicidade, o papel desses receptores no modelo de pré-condicionamento, ele já tem sido descrito, tanto in vitro quanto in vivo. Então, in vitro, né, se a gente for observar aqui a morte celular induzida por glutamato, em fatias, né, o glutamato, ele induz, né, a morte celular, enquanto que o pré-condicionamento com NMDA é capaz de proteger, né, então ele diminui, a porcentagem de morte dessas células, e quando se utiliza um antagonista do receptor A1, né, após o pré-condicionamento, então, o bloqueio do receptor A1, ele abole o efeito neuroprotetor do pré-condicionamento. E em modelos in vivo, então, de convulsões induzidas por ácido quinolínico, como eu tinha comentado, 100% dos animais que são infundidos com um ácido quinolínico, eles convulsionam. Cerca de 50% dos animais que são pré-condicionados, eles são protegidos dessas convulsões, e quando é aplicado, então, ou administrado o mesmo antagonista, né, o CPT, do receptor A1, esse efeito neuroprotetor do pré-condicionamento frente às convulsões, ele é abolido. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também sobre o pré-condicionamento in vivo é que ele atua, digamos assim, numa janela de tempo. Então, o pré-condicionamento, ele só é efetivo no período de 24 a 48 horas. Então, com 12 horas, né, não se observa pré-condicionamento, não se observa proteção, por exemplo, das convulsões induzidas pelo quinolínico, e com 72 horas, esse efeito também já é perdido. Então, gostaria de deixar claro que essa janela temporal, ela é importante entre 24 e 48 horas para que o pré-condicionamento seja efetivo em modelos in vivo. Então, dentro desse contexto, o nosso objetivo, né, como parte da minha tese de desvendar alguns mecanismos que poderiam estar relacionados no pré-condicionamento, foi verificar a modulação dos receptores de adenosina A1 e A2A. Então, tanto a modulação na biologia desses receptores, quanto em alguns eventos comportamentais, né, para verificar a funcionalidade desses receptores durante o pré-condicionamento. Bom, a primeira coisa que nós fomos verificar, né, as primeiras alterações, foram então relacionadas à expressão desses receptores, né, ou os níveis desses receptores, e as propriedades de união
né, as propriedades de ligação, então o binding desses receptores. Aqui tem um esquema explicando o protocolo, né, que esses animais eles foram pré-condicionados, então o pré-condicionamento ele é dado por uma dose subtóxica, então de 75 mg por quilo, é IP, e aí a gente aguarda então as 24 horas, que são as primeiras horas, né, onde a gente observa a janela de pré-condicionamento, e depois desse período, então, os animais eles foram sacrificados para algumas análises bioquímicas. Primeiro, para confirmar que essa dose de NMDA era uma dose segura, a gente avaliou a viabilidade por MTT, e depois, para avaliar as mudanças na biologia dos receptores, a gente realizou as técnicas de Western blotting e de binding para o receptor de adenosina. Então, como primeiro resultado, né, no MTT, a gente observou, então, em fatias de hipocampo, que a dose utilizada de NMDA, ela é uma dose segura, então a gente não observou alterações na viabilidade dessas células, dessas fatias hipocampais, e aí, com esse resultado, a gente seguiu em frente, mantendo já esse protocolo, que era um protocolo já utilizado em outros trabalhos do nosso grupo. Primeiro, então, nós fomos verificar se podia ter, né, uma potencial alteração na expressão dos receptores A1 e A2A. Nós realizamos, então, em homogenato total, né, de hipocampo de camundongos pré-condicionados, a extração de proteínas para verificar o imunoconteúdo do receptor de adenosina, tanto A1 quanto A2A, e também verificamos em sinaptossomas se podia ter alguma alteração, né, na verdade era uma fração enriquecida de sinaptossoma, para ver se encontraríamos alteração na expressão desses receptores. E não encontramos, então nem homogenato total, tanto para o receptor A1, quanto para o receptor A2A. Em sinaptossoma, para o receptor A1, nós também não verificamos alterações. Seguindo isso, então, né, bom, o pré-condicionamento com NMDA, ele parece, né, que depende da ativação de receptores A1, já que lá nos trabalhos da professora Karina a gente tinha visto que bloquear o receptor A1 perde o efeito do pré-condicionamento, mas, né, o imunoconteúdo, a expressão desses receptores não é alterada. Então, nós fomos verificar os ensaios de união, né, avaliar o bind. Então, a gente realizou uma curva de saturação com um antagonista radioativo, né, com radioligante, para avaliar a afinidade do receptor e para avaliar também a capacidade máxima de união ao ligante. Então, o quanto, né, que o DPCPX conseguiria se unir ao receptor A1. Então, os animais foram pré-condicionados com NMDA ou receberam salina, né, como controle, 24 horas depois é que foram sacrificados, e nós fizemos, então, os ensaios de binding em membranas enriquecidas também. O que nós observamos é que o KD, que representa a afinidade do receptor, ele é ligeiramente aumentado, assim, ele tem um aumento sutil, enquanto que o B máximo, que representa a capacidade máxima, né, do ligante, não foi alterada. E aí, para aprofundar um pouquinho mais nessa questão, como a gente viu que esse aumento, ele era um pouco sutil, então, para explorar um pouquinho mais esses resultados, nós fomos fazer uma análise de deslocamento, né, então, utilizando ainda o DPCPX, né, radioligante, nós utilizamos concentrações crescentes de CCPA, que é um agonista A1, para ver, então, se essas concentrações crescentes de CCPA, que foram de 0,01 a 100 nanômetros, se essas concentrações crescentes seriam capazes de deslocar, né, o DPCPX do receptor A1. Bom, embora a gente não tenha tido uma diferença estatística que seja significativa, a gente ficou com um P de 0,06. A gente afirma que há uma tendência, né,
do CCPA deslocar o DPCPX. Então, com isso, a gente afirma que o pré-condicionamento com NMDA, ele aumenta a afinidade do A1, né, ele aumenta sutilmente, né, que isso fique claro, que não é um aumento que se pode observar assim muito grande, é um aumento sutil, e que esse aumento, ele não é promovido pelo número de receptores, né, tipo, embora tenha esse aumento, não tem alteração no número de receptores. E quando a gente foi analisar, então, os ensaios de união para o receptor A2A, a gente fez um protocolo um pouquinho diferente, por questões de ter o radioligante, né, e aí, como tínhamos menos, a gente fez só uma concentração saturante do ligante A2A, né, do CGS, e não observamos, então, nenhuma alteração entre os animais tratados com salina e os animais que foram pré-condicionados com NMDA. Bom, visto isso, então, né, com relação à biologia dos receptores A1 e A2A, então, eles não têm alteração no imunoconteúdo total desses receptores, mas parece que o pré-condicionamento, então, aumenta um pouco a afinidade para o receptor A1. Aí nós fomos avaliar a funcionalidade desses receptores através de 2 testes comportamentais. O primeiro deles é o teste do hot plate, que é um teste, então, né, para se estudar comportamento nociceptivo. E segundo a literatura, esse teste, ele é um teste que é sensível à ativação do receptor A1. E para isso, então, os animais foram, mais uma vez, pré-condicionados com NMDA, naquela dose subtóxica, aguardado as 24 horas, que é a janela de neuroproteção do pré-condicionamento. Os animais foram tratados intraperitoneal com o CCPA, né, que é o agonista do receptor A1, e meia hora depois, eles foram testados no hot plate, que é o teste da placa quente, né? A uma temperatura, então, de 50 graus Celsius, que a gente escolheu essa temperatura porque temperaturas mais baixas, elas são sensíveis para testes de analgésicos para efeitos analgésicos mais leves. Bom, e o que a gente observou, então, foi que lembrando que essa dose de CCPA, ela é uma dose que é subanalgésica, né? Então, já que a gente está fazendo um teste de analgesia, testamos uma dose subanalgésica. E o que nós observamos é que o pré-condicionamento com NMDA, né? Interessantemente, que a gente não esperava, né? Ele induz um fenótipo antinociceptivo, né? Então, por ele aumentar essa porcentagem do possível efeito máximo, né? Mostrado aqui no gráfico, enquanto que o CCPA, né? Ou seja, a ativação do receptor A1, por a gente estar utilizando uma dose que é subanalgésica, ela não apresenta nenhum efeito no teste, né? Mas, quando a gente faz a pós-ativação desse receptor, né, seguido do pré-condicionamento, a ativação dos receptores, ela reverte essa analgesia que é mediada pelo pré-condicionamento, né? Então, esse também foi um achado bastante interessante para o nosso grupo, mostrando que, mais uma vez, a participação dos receptores de adenosina, agora, né, na funcionalidade desses receptores, em conjunto com a neuroproteção promovida pelo NMDA. Bom, e aqui do lado, então, a gente tem um open field para mostrar, então, né, que tanto as doses de NMDA quanto de CCPA não alteraram, né, o comportamento locomotor do animal, então, né, e que isso também, essa analgesia promovida pelo pré-condicionamento com NMDA, não era
né, por causa de algum déficit motor do animal, então é para excluir qualquer falso positivo. Bom, o segundo teste que nós fomos avaliar, então, né, para estudar a funcionalidade desses receptores, foi o teste do condicionamento do medo contextual, né, que é para verificar a formação de memórias aversivas. Segundo a literatura, ele é um teste que diz estar bem relacionado com as funções do hipocampo, né, então, todas as nossas análises de biologia dos receptores, elas foram realizadas no hipocampo, então nós fizemos... Primeiro realizamos um teste, né, de nocicepção, que também tem um envolvimento de receptores periféricos e tudo mais, e aí agora a gente foi ver um comportamento que tivesse mais relacionado com o hipocampo. Então, para isso, a gente utilizou o seguinte protocolo. Os animais foram pré-condicionados com NMDA, aguardamos as 24 horas, então, no próximo dia, os animais, eles foram colocados numa caixa, que a gente chamou de caixa contexto, que é uma caixa de condicionamento. Eles receberam um choque nas patas, de 1,5 mA por 2 segundos, e permaneceram por 3 minutos, voltaram para suas caixas. Depois de 24 horas, eles receberam, então, ligantes de receptor adenosina, tanto o agonista quanto o antagonista. Então, para isso, nós utilizamos CCPA, naquela mesma dose subanalgésica, 0,2 mg por quilo, DPCPX, 3 mg por quilo, o CGS, 0,05 mg por quilo, e o ZM, 0,1 mg por quilo. Então, tudo para verificar, né, a ativação ou o bloqueio desses receptores, o que poderia estar alterando o efeito do pré-condicionamento. E meia hora depois, eles foram expostos a um novo ambiente, que era uma caixa de acrílico circular, e em seguida, imediatamente, reexpostos àquela caixa contexto. Então, aquela caixa onde eles levaram um choque. Lembrando, então, que aqui, né, a gente está no nosso limite da janela de tempo do pré-condicionamento, que é 48 horas, né? Bom, o que nós observamos, então? Aqui vamos observar primeiro esses gráficos superiores que estão relacionados, então, com a ativação do receptor A1. O que a gente observa é que, quando esses animais são reexpostos à caixa do contexto, eles não têm um aumento no tempo de freezing, que é o que a gente conta é o tempo de congelamento desses animais, para demonstrar, então, uma memória de medo, né? Mas quando eles são expostos no novo ambiente, e isso acontece antes de eles voltarem para o contexto, a ativação do receptor de adenosina do tipo A1, ela aumenta essa expressão de medo nesses animais, e o pré-condicionamento parece não estar relacionado com esse aumento da expressão de medo, né? Enquanto que, quando a gente tem o bloqueio dos receptores A1 utilizando o DPCPX, a gente não observa alteração, né, nesse processamento de memórias aversivas. Então, parece que o pré-condicionamento com NMDA, ele não afeta, né, essa expressão do medo ou a recuperação de memórias quando a gente tem a ativação do receptor A1. Bom, e quando a gente faz a análise, então, utilizando agonista do receptor A2A, né, então o CGS, o que nós observamos é que também a ativação do receptor A2A promove essa expressão do medo, né? Mas o pré-condicionamento previne essa expressão. Então, os animais que foram pré-condicionados, quando eles são colocados naquela caixa de acrílico, que é um ambiente novo para eles não têm um tempo de congelamento tão aumentado quanto os animais que tiveram somente a ativação do receptor A2A. Enquanto que, mais uma vez, o bloqueio
do receptor A2A parece não estar envolvido nesse tipo de comportamento. Então, assim, quando a gente faz esse teste, e a literatura também, o que relata desse teste, é que quando a gente se refere à generalização do medo, a gente deveria ter também um aumento aqui, no ambiente contexto, né? Então, é como se, por exemplo, vamos supor que eu um dia fui assaltada ou fui atropelada, fui atropelada na esquina de uma avenida super movimentada. E aí, então, quando eu tenho a generalização desse medo, vamos supor assim, tentar explicar de uma forma para que seja mais clara. Qualquer rua que eu for atravessar, eu fico com muito medo e fico paralisada e demoro muito para tomar a atitude de atravessar a rua. E pode ser que eu só tenha essa expressão de medo se eu estiver naquela mesma rua. Então, é mais ou menos isso que a gente vai chamar de generalização, quando qualquer rua me faz ficar muito paralisada e lembrar de um evento que foi muito aversivo, né? Isso que a gente vai chamar de generalização do medo. Nesse caso, seria muito ousado a gente falar que esses animais tiveram uma generalização do medo, porque eles não expressam uma memória aversiva, né, ou pelo menos um aumento de congelamento, de freezing, quando eles são expostos justamente naquele local onde eles levaram um choque, e é justamente o local que foi aversivo para eles. Mas eles expressam, né, esse medo num local que é completamente novo. Então, o que a gente afirma é que tanto o receptor A1 quanto o receptor A2A, parece que eles deixam esses animais mais sensíveis à resposta de medo, né? Então, eles aumentam a expressão do medo. A gente pode dizer que é uma generalização sensibilizada. Mas que o mecanismo que eles fazem isso é diferente, né? Então, eles estão atuando por mecanismos diferentes. Tanto que o pré-condicionamento previne essa resposta de medo promovida pela ativação do receptor A2A, mas não previne pela ativação do receptor A1. Bom, e depois disso, então, considerando, né, dentro do contexto de que a excitotoxicidade glutamatérgica, ela é um evento importante que depende da hiperativação dos receptores A2A, está envolvida em várias doenças, ao mesmo tempo que a fisiologia das sinapses glutamatérgicas, ela é importante para a formação de novas memórias, né, para aprendizado. A gente foi investigar a modulação na captação de glutamato, né, para verificar como que está o clearance, né, a limpeza do glutamato na fenda sináptica. Mais uma vez, os animais foram pré-condicionados com NMDA. Depois de 24 horas, eles receberam, então, agonista 1, CCPA, ou agonista 2A, o CGS, intraperitoneal, e meia hora depois foi realizada, então, a captação de glutamato em fatias hipocampais. O que nós observamos é que o pré-condicionamento, né, ele, como uma estratégia neuroprotetora, ele aumenta a captação de glutamato, o que isso é bastante interessante, positivo, né, porque ele diminui, então, né, a quantidade de glutamato na fenda sináptica, que é responsável pela excitotoxicidade. Então, parece que tu ter uma ativação sutil desse receptor promove aumento na captação de glutamato. Enquanto que a ativação do receptor A1 não afeta a captação de glutamato, mas após a ativação do receptor, diminui a captação de glutamato, que é promovida pelo pré-condicionamento. A gente foi avaliar também, por Western blotting, né, como que estaria o imunoconteúdo do receptor, do transportador de glutamato, o GLT1,
Eu comentei com vocês naquela figura que existem outros transportadores, mas a gente verificou o GLT1, que ele é um dos mais expressos, né, e mais recrutados nessa limpeza do glutamato pelos astrócitos, e não observamos diferença entre os animais que receberam salina e os animais que foram pré-condicionados com NMDA. Claro que, né, a gente poderia, né, avaliar como que estaria o imunoconteúdo de outros transportadores, mas com base nisso a gente pode sugerir que esse aumento da captação de glutamato não seria pelo número de transportadores, mas talvez pela atividade desses transportadores, que não foi avaliado nesse trabalho, ou ainda por outros transportadores que podem estar sendo mais recrutados, né? E, interessantemente, quando a gente vai observar a captação de glutamato com a ativação dos receptores A2A, a gente observa o mesmo resultado. Então, o NMDA, o pré-condicionamento com NMDA, ele aumenta a captação de glutamato, mas a ativação do receptor A2A reverte esse efeito. Bom, se a gente for tentar fazer um gancho com aquele slide lá que eu mostrei, a modulação da sinapse glutamatérgica pelos receptores de adenosina, o receptor de adenosina do tipo A1, ele é considerado um receptor inibitório, né? Então, ativando esse receptor, a gente tem menor liberação de glutamato na fenda sináptica. Então, esse efeito, né, talvez poderia estar sendo porque a ativação do receptor A1 pré-sinapticamente já esteja diminuindo a liberação de glutamato, e aí, então, né, haveria, digamos assim, menos glutamato para ser captado, algo assim. E agora o A2A, que quando ele é ativado, né, para ele aumentar ele geralmente aumenta a liberação de glutamato na fenda sináptica, e seria, então, um facilitador dessa sinapse excitatória. O que a gente discutiu nos nossos trabalhos é que, com base num trabalho da professora Karina também, que ela avaliou em culturas de célula, a ativação dos receptores A2A, aliás, o pré-condicionamento com NMDA parece dessensibilizar os receptores A2A. Então, parece que os receptores A1 e A2A, eles estão funcionando em cooperação para a manutenção desse estado de neuroproteção promovida pelo pré-condicionamento. Bom, com isso, então, né, nós chegamos às conclusões, separando em A1 e A2A, que o pré-condicionamento com NMDA, ele aumenta ligeiramente a afinidade de união com o receptor A1 no hipocampo de camundongos, ele não altera os níveis do receptor A1, então ele aumenta a afinidade sem aumentar o conteúdo total desses receptores, e a ativação do receptor A1 impede respostas funcionais que foram mediadas pelo pré-condicionamento, como, por exemplo, a antinocicepção e o aumento da captação de glutamato. Então, o pré-condicionamento com NMDA promove aumento da captação de glutamato, promove um efeito antinociceptivo, e quando o A1 é ativado, ele impede todas essas respostas funcionais. Com relação ao A2A, o pré-condicionamento com o NMDA é que impede a resposta comportamental que é mediada pelo A2A, né, no comportamento do medo condicionado contextual. Então, a gente viu nos resultados, né, que a ativação do receptor A2A aumenta uma resposta de medo nesses animais e que o pré-condicionamento impede essa resposta. O pré-condicionamento com NMDA também não altera os níveis e a propriedade dos receptores, propriedades de união dos receptores A2A. A ativação do A2A induz essa sensibilização ao medo, que eu tinha comentado, que está relacionado com essa primeira conclusão, né? E a ativação do A2A também reverte o aumento
da captação de glutamato, que é induzida pelo pré-condicionamento. Então, essas são as nossas considerações finais, e para ficar mais claro, talvez a gente separou também a publicação, né? Esse capítulo da minha tese, ele deu origem a 2 artigos, um que já está publicado e um que está submetido. Então, a gente dividiu os resultados, né? O que está publicado, mais voltado, então, para para a modulação do efeito fenótipo, digamos assim, que o pré-condicionamento causa e que o receptor A1, né, modula essas respostas. E um segundo artigo, a gente abordou mais a questão, então, da memória aversiva de medo e da captação de glutamato. Então, essa interação, esse cross-talking entre o receptor, os receptores de adenosina, mais precisamente o A2A, na memória de medo, e o pré-condicionamento com NMDA. Era isso, não sei se eu falei muito rápido, deixa eu ver. Deixa eu parar aqui. Vou deixar a apresentação, não sei se eu deixo a apresentação para se quiser voltar para alguma coisa, ou... Porque agora acho que está todo mundo vendo a minha tela do Google Meet, né? Obrigada, Leandra. Eu acho que pode deixar assim um pouquinho para a gente ver, porque senão tu não vê senão tu não vê as pessoas, né? Sim, é estranho. Então, muito obrigada pela tua apresentação, Leandra. Nada. Eu sempre fico em freezing quando tu apresenta aqueles dados de conditioning. Sim. Mas hoje acho que eu consegui entender, finalmente. Vou até te fazer uma pergunta depois. Não, eu pensei assim, eu acho que eu vou pensar em algum exemplo prático, por isso que eu dei aquele ali de atravessar a rua, porque para mim também, bom, tu sabe que foi muito difícil pra gente que não trabalha tanto assim com comportamento entender aqueles resultados, né? E aí eu pensei, eu acho que a maioria também não deve trabalhar com comportamento e vai ter um pouco de dificuldade para entender. Bom, muito obrigada. Então, a gente abre para discussão. Obrigada também. Eu queria... Posso fazer uma pergunta, Carla? Claro. Pode. Boa tarde, gente. Leandra, muito obrigada pela sua apresentação. Foi excelente, assim, muito interessante os resultados que você mostrou. E eu fiquei com 2 curiosidades, na verdade. Uma em relação aos transportadores de adenosina. Você tem algum resultado, algum dado mostrando que talvez o pré-condicionamento pode estar modificando a atividade desses transportadores? Você fez algum tipo de binding para NBI, por exemplo, para avaliar a expressão do ente 1 e, consequentemente, a funcionalidade por uma captação de adenosina marcada, por exemplo, para ver se o pré-condicionamento está modificando a disponibilidade de adenosina no meio extracelular. E uma outra pergunta é em relação aos transportadores de glutamato, que você viu que tem um aumento, né, da captação pelo pré-condicionamento. Mas não tem alteração do GLT1, né, você não viu uma modificação. E aí a minha pergunta seria se você já pensou talvez em avaliar se o cálcio, né, entrando via receptores NMDA poderia estar ativando a canquinase, e a canquinase pode estar modulando de alguma maneira a atividade desse transportador. Bem, são essas 2 perguntas que eu tenho. Bem legal assim, o trabalho. Parabéns. Tá. E ao grupo, obviamente. Sim. Rafael, muito obrigada. Obrigada pelos elogios, né, que se estendem a todo o grupo. E obrigada também pelas perguntas. São realmente bastante interessantes. Essa primeira pergunta dos transportadores de adenosina, a gente não fez nada relacionado com transportadores de adenosina. Na época, até... acho que, bem sinceramente, nem passou pela nossa cabeça, né, Carla, de fazer alguma coisa relacionada a isso, mas acho que realmente é uma ideia bem interessante que pode agregar bastante no trabalho. Com relação
aos transportadores de glutamato, uma coisa que eu me esqueci de falar também, aquele blotting, ele foi feito numa janela de 48 horas depois do pré-condicionamento. Então, isso também poderia ser algo de a gente ver se com 24 horas a gente não poderia estar tendo alteração, né, do imunoconteúdo desses transportadores, porque uma coisa é a janela do pré-condicionamento desse efeito neuroprotetor, né, se estender de 24 a 48, mas aí a gente não sabe também se a modulação desses transportadores pode ser, né, correto. Pode ter alterações ao longo do tempo, você pode ter modificações. Isso, porque a gente não fez ao longo do tempo. Isso foi de uns experimentos que a gente fez e que eu tinha essas amostras e eu disse, vou aproveitar para fazer do GLT1. Com relação ao cálcio, eu agora não me lembro eu sei que tem um trabalho do Samuel, né, Carla, que ele fez com cálcio, que ele utilizou... Como é que é? Ele fez alguma coisa com cálcio que agora eu não me lembro o que é. Ele viu, eu acho, por uma sonda, né? Os bloqueadores. Os bloqueadores de canais de cálcio. Eu não sei se tu tem isso, eu não tenho isso bem... O pré-condicionamento, isso ele fazia em... Deixa eu ver se eu me lembro. Fazia em vivo, pré-condicionamento em vivo, e depois avaliava a viabilidade na fatia hipocampal. E eu acho que usando diferentes bloqueadores de canal de cálcio, nifedipina, nimodipina, ômega-toxina, e aí viu uma dependência... para nossa surpresa, era bloqueado por MK801, né, que é esperado, que é o antagonista NMDA, mas também por canais de cálcio dependente de voltagem, principalmente do tipo L, que são muito expressos no hipocampo. Né? Mas a gente não chegou, na verdade, só viu... não, ele fez influxo de cálcio, agora que estou lembrando, fez com a faixa. Eu não me lembro. Cálcio, assim, e tinha esse bloqueio por MK801 e por nifedipina, se não me falha a memória, que é bloqueador de canal de cálcio do tipo L. E a Leandra, o que fez de via de sinalização foi principalmente a via da PI3 quinase. Porque num trabalho anterior do laboratório, que foi o TCC do Bruno, ele tinha usado alguns inibidores de vias de sinalização, e o que ele viu que tinha envolvimento, né, que bloqueava o efeito do pré-condicionamento com NMDA, era a PI3 quinase e a PKA. Então, dos mecanismos que eu investiguei durante o doutorado também foi o envolvimento da PI3 quinase. Que também eu não verifiquei alteração no imunoconteúdo, né, na fosforilação da PI3, mas isso também, depois a gente discutiu, e que talvez porque eu teria que ter feito uma janela de tempo bem, né, na verdade uma curva de tempo para verificar isso, mas eu fiz avaliação por Florojade, que é um marcador de morte neuronal, e o que a gente viu é que a wortmannina, que foi o inibidor que a gente utilizou, deixa eu me lembrar dos resultados, tá? O pré-condicionamento com NMDA, ele diminui as células marcadas com Florojade, né? E quando eu utilizo a wortmannina, que é o inibidor da PI3K, eu tenho o aumento da marcação, então, por células, a marcação por Florojade, demonstrando, então, que tem um aumento de morte neuronal e que, por a via da wortmannina estar inibida, então tem um envolvimento dessa via na morte neuronal que é induzida pelo quinolínico, porque daí eu tinha um modelo também do pré-condicionamento com o modelo das convulsões por quinolínico. Então, desculpa, deixa eu organizar meus pensamentos. Então, ácido quinolínico aumenta a morte neuronal, né, a incorporação do Florojade, pré-condicionamento diminui, e quando eu tenho o bloqueio da PI3 pela wortmannina, eu tenho a reversão dessa proteção do pré-condicionamento também. Então, foi isso, assim, que a gente...
Entendi. Muito obrigado. Valeu, Leandra. Obrigado, Carla. Nada. Obrigado também. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat, não sei se é a Roberta Martins, eu não sei se ela quer fazer a pergunta, ou se ela está no... Foi o Alex que... Oi. Ah, tá. Tá, então a Roberta Martins colocou muito boa apresentação. Tá. E quando você viu o efeito do pré-condicionamento na memória associada ao medo... Perdão, você viu o efeito pré-condicionamento na memória associada ao medo. Você acha que teria algum efeito sobre a aprendizagem? Talvez em um teste de reconhecimento de objetos? Tá, tem... Agora acho que a Kari pode me ajudar, Kari, porque teve uma aluna de mestrado da Karina que viu o efeito do pré-condicionamento em vários testes, inclusive no reconhecimento de objetos, mas ela utilizava como no modelo do TCS, se eu não me engano, que é do traumatismo crânioencefálico. Então, uma coisa que também eu gostaria de deixar claro é que nesse trabalho, né, a gente observou só o efeito do pré-condicionamento mesmo, assim, né, per se, porque em outros trabalhos do nosso grupo, e tanto, né, de alunos da professora Karina, a gente sempre associa o pré-condicionamento com um dano celular, né, então, ou no modelo de convulsão, ou enfatia por uma morte neuronal induzida por glutamato, ou num modelo de traumatismo crânioencefálico. Então, esse trabalho, ele mostrou exatamente o efeito do pré-condicionamento sobre a funcionalidade desses receptores e nesses modelos comportamentais. Agora, o que o nosso grupo tem sim, no modelo do TCE, se eu não me engano, estudos que mostram o efeito dele no reconhecimento de objeto, mas que eu não me lembro os resultados, Kari. Tu pode me auxiliar? Posso. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. O efeito, ele é de neuroproteção pelo pré-condicionamento. Como a Leandra falou, a gente utilizou o modelo de traumatismo crânioencefálico por queda de uma massa, né, no crânio do animal, e isso que induzia o dano. Então, nós tínhamos um prejuízo da memória de reconhecimento de objetos, da memória aversiva pela esquiva inibitória avaliada e também a memória habitual avaliada no campo aberto. Todas elas foram revertidas pelo pré-condicionamento com NMDA. Nesse estudo, nós não avaliamos a participação da adenosina, mas o que a gente identificou também, dentro disso que a Leandra está falando, somente da função do NMDA, é que o NMDA sozinho, ele induzia uma amnésia quando a gente avaliava 7 dias depois do tratamento. Então, isso ficou uma janela, uma pergunta, né? Apesar de todo esse mecanismo de tolerância, provavelmente a modulação que ocorre no receptor, ela é duradoura. Acho que era isso, não sei se respondi. Dá um feedback, Roberta, para ver se ficou claro, por favor. A Roberta... Ah, tá. Ela tinha mandado aqui pelo chat a pergunta. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Eu queria fazer um comentário. Pois não. Não, é só um comentário mesmo, uma divagação, talvez até, né? Porque eu fiquei pensando no ATP, né? Eu sei que o modelo de vocês é um modelo em que o pré-condicionamento é um pré-condicionamento, vou chamar assim, farmacológico, né? Um agonista. Não aquele modelo de pré-condicionamento isquêmico, por exemplo, né? Que submete o animal. E que ali, então, eu acho que ocorrem coisas mais gerais, né? Tipo, liberação do próprio glutamato. Se sabe que o glutamato colibera junto com o ATP, toda a bagunça que o ATP faz lá fora, né? Então, eu acho que vamos dizer assim, não invalida o modelo, obviamente que não, né? Não é também a intenção de questionar, mas só apenas ampliar, assim, e em cima disso
perguntar se, porque eu lembro que o Rodrigo Cunha, ele já mostrou que um desses receptores, eu não lembro agora, ele é mais sensível à adenosina liberada como tal, e o outro mais sensível à adenosina produzida da cascata de hidrólise do ATP, não sei se vocês lembram disso. Talvez isso também fosse um aspecto a ser considerado, né? Porque o ATP junto com o glutamato, quer dizer, o que eu fiquei pensando, né, que esse pré-condicionamento com NMDA talvez preparasse a célula também, sob o ponto de vista de maior capacidade de hidrólise do ATP, né, mais geração de adenosina, né, que eu acho que é uma coisa que também vocês não viram, né. A Karina fez durante o doutorado dela. Sim. Hidrólise do ATP. A long time ago, isso foi feito. Lembra, Karina? Não me lembro agora. Sim. Nós avaliamos isso em cultura de neurônios cerebelares. E o ATP, ele tem aumentado a hidrólise, assim como o ADP e o AMP. Com tratamento com NMDA? Não, na verdade, sempre, de novo, a gente avaliou com algum dano. No caso, em cultura, o dano era glutamatérgico. Tá. E o que o NMDA fazia era reverter essa estimulação pelo glutamato. O NMDA sozinho nunca causou um aumento da ativação das enzimas in vitro, mas nós vimos em vivo uma alteração da 5-linha-nucleotidase, que vai exatamente de acordo com o que você estava falando, da produção de adenosina e facilitar a atuação dela no A2A. Então nós vimos a partir de um modelo em vivo. Tá, então talvez esse meu pensamento veio de alguma coisa que eu sabia que não lembrava mais, que era do seu trabalho mesmo. Já teve um Purinas que eu apresentei isso. Eu conheci de perto, né? Foi na época que você trabalhava aqui na bioquímica, né? Isso. Teu doutorado, né? Ah, tá, então faz sentido, faz sentido. Então tá. Legal, parabéns, Leandro, muito bonito mesmo. Muito Obrigada, bem apresentado, mais uma vez, né? Nós estamos tendo excelentes seminários, está muito bom. Que bom, obrigada, fico bem feliz também. Isso está relacionado com a pergunta do Rafael também, né? Provavelmente tem um aumento de adenosina aí também nessa situação, só que a gente não mediu, né? Poderia ser medido também. Eu acho que o Alex tem uma pergunta. Obrigada. Sim. Sim. Não, sim, eu estou tentando também acompanhar o raciocínio. Tu diz que, quando tu diz crônico, tu diz o período ali entre o pré-condicionamento e o momento em que os animais foram sacrificados para fazer a fatia? Isso. Não. O CCPA foi dado e meia hora depois foi feita a captação. Deixa eu voltar aqui. Até para eu confirmar, porque vai que eu tenha me enganado. Deixa eu ver meu esqueminha.
É isso mesmo, é 30 minutos mesmo. 30 minutos mesmo, Uhum. Com relação à biotinilação das proteínas, aquele blotting ali do sinaptossoma, eu fiz lá em Barcelona, no laboratório do professor Francisco, e a gente estava tentando fazer a biotinilação, mas com muita dificuldade, porque os anticorpos para receptor de adenosina, eles sempre são bem difíceis, assim, para aparecer no Western blot. E aí a gente não conseguiu e fizemos o enriquecimento de sinaptossoma só, e que já foi um blotting que não é muito bonito, né? Se vocês prestarem bem atenção na foto, ele não é assim uma banda linda. Mas sim, era uma ideia de a gente ver isso, de como estaria a expressão desses receptores na membrana mesmo, mas na época a gente não conseguiu. Não, a Karina dosou num trabalho dela, nesse de cultura cerebelar, e foi aí que ela viu essa dessensibilização do A2A, porque ela observou um acúmulo de AMP cíclico nessa cultura. E acho que é isso. Obrigada também. A Karen, queria... Tá aqui. Olá, obrigada. Obrigada pela apresentação, Leandra, excelente. Um trabalho muito legal também. Obrigada também. A gente tem trabalhado um pouquinho, é parecido, mas é diferente, que a gente faz tratamento com cafeína, mas a gente vê, no final das contas, parecia muito que era um efeito parecido com o pré-condicionamento com NMDA, né? A gente via um pequeno aumento da atividade do receptor NMDA, mas que não é suficiente para matar, muito pelo contrário, ele salvava, então é bem parecido. E aí, no nosso caso, dependia totalmente de BDNF, por exemplo, e que no hipocampo o BDNF é bastante importante, né? Sim. Enfim, um monte de outras coisas, então fiquei curiosa se vocês viram o BDNF, a gente viu a KT também aumentava, então provavelmente tem alguma coisa parecida. Queria ter só noção. Não, acabamos que BDNF a gente nunca... Vocês viram por blotting ou por ELISA? Por blotting. Nós, no pré-condicionamento, a gente não... inibindo, né, os receptores de BDNF. Não sei se no teu grupo alguém já deve ter visto, Kari, mas pelo menos nós ainda não fomos para esse lado, né, Carla? De ver expressão de BDNF. É que a história inicial do pré-condicionamento, que é lá de 1992, no primeiro estudo em cultura de neurônios, eles já avaliaram a participação de BDNF. E depois um grupo dos Estados Unidos, a Marine, fez muito essa relação TRKB, inclusive BDNF, com o pré-condicionamento. E sim, ele aumenta muito o receptor e também a neurotrofina. No comportamento também, que eu lembrava disso. No comportamento. Legal. No comportamento não tinha a menor ideia. E teve um momento, inclusive, que eu cheguei a conversar, trocar uma ideia com o professor Ivan Esquerdo, porque o BDNF ele é muito importante em determinadas fases do processamento mnemônico. E como nós tínhamos observado aquela amnésia, provavelmente essa modulação do BDNF via o pré-condicionamento acaba prejudicando nessa memória, né, na consolidação dessa memória. Tem, sim, uma associação bem forte. Tem outra curiosidade, posso falar? Um minutinho, Karen, mas eu tenho a impressão que ninguém fez a modulação, ninguém usou, por exemplo, agonista, antagonista A1, A2A, para ver o efeito, né, sobre a expressão do BDNF aumentada pelo pré-condicionamento. Eu acho que o nosso depende de A1, no nosso caso, na verdade, né? Enfim, a retina no desenvolvimento é bem diferente, mas o modelo é diferente, mas é parecido, é engraçado. A outra coisa que eu fiquei curiosa é com o modelo de ácido quinolínico, que você não falou muito, mas eu já vi que para a indução de convulsão com kainato,
depende de alterações naqueles transportadores de GABA, né, de cloreto, que modula a resposta GABA, o KCC, NKCC, e eu não sei se nesse modelo também se é dependente disso, porque no nosso caso a proteção depende também de uma variação desses transportadores, que pode ser para o mal, né, no caso dos modelos de convenção, normalmente, mas em alguns modelos eu já vi que era relacionado, mas pode ser benéfico também, né, eu fiquei curiosa se vocês viram, se tem alguma coisa nisso no hipocampo. Também não, porque como a história do ácido quinolínico, ela para nós é um modelo de toxicidade, né? Para a gente avaliar o efeito do pré-condicionamento, a gente sempre investigou mais os mecanismos que podiam estar envolvidos no pré-condicionamento do que na convulsão propriamente dita induzida pelo quinolínico, né? Mas não, pelo menos eu não me lembro assim de nenhum trabalho que eu tenha lido sobre a questão desses transportadores iônicos, assim, desses canais iônicos. Tá. Eu posso fazer um último comentário? Uhum. Eu não trabalho com comportamento, mas eu tenho acompanhado, por conta de um projeto de extensão, na verdade, um grupo que trabalha com emoção em humanos. E achei, enfim, pelo menos veio à minha cabeça que elas costumam relacionar freezing em humanos, que elas chamam até de imobilidade, com uma reação defensiva, e não muito de medo, né? Então, assim, talvez faça muita diferença na interpretação daqueles resultados que vocês tiveram, né, se você associar não necessariamente ao medo, mas o tipo de reação defensiva, porque parece que ele tem uma reação defensiva numa situação que ele não conhece, né? Nova. Verdade. Mas ele não tem a reação defensiva no contexto que ele, teoricamente, deveria ter aprendido a ter. E é bem diferente se a gente for pensar do medo, e aí do medo generalizado, enfim. É só um comentário, eu não trabalho comportamento, mas eu lembro muito dela, porque elas têm um trabalho muito importante em humanos, porque elas relacionam a imobilidade tônica com a falta de reação de algumas mulheres durante violência sexual, enfim. Então, elas batem muito nessa tecla de ser um comportamento defensivo, porque, teoricamente, é um comportamento adequado. No reino animal, muitos animais acabam conseguindo fugir do predador, fingindo, né, que morreu, que seria o freezing, e aí o predador perde o interesse pela presa e elas conseguem fugir. Enfim, era só um comentário, talvez, para pensar que talvez mude a interpretação ali no caso, né? Não, mas muito, muito bem-vindo, porque é interessante mesmo, né, pensar dessa forma, e acho que a gente pode ter um outro ponto de vista. Esse artigo até ele está submetido, vamos ver a hora que voltar, quem sabe de a gente, né, ela tem uma reavaliar essa interpretação também e ver alguns trabalhos que a gente possa levar para esse lado, assim, em modelo animal também, né? Tá ótimo, obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Ok. Eu tenho aqui o professor Roberto, você tem uma pergunta? A minha ficando bastante aqui, espero que vocês me escutem. Em primeiro lugar, dar os parabéns para a Leandra, muito interessante o trabalho. E obrigada. Para o grupo todo, que eu já conheço há algum tempo, desde que eu já fui até de uma banca de tese, mas não se sabe há quantos anos atrás. Eu acho que foi a minha. E o pessoal vem trabalhando com essa coisa muito interessante que é o pré-condicionamento. E eu só tenho duas perguntinhas, só por ignorância, que eu não sei se já foi feito. Então, por exemplo, quando você faz o tratamento com NMDA, né, ele é um tratamento crônico, que é por 24 horas, não é isso? Alguém viu se tem alterações do próprio receptor NMDA em termos de subunidades? Né? E porque, na verdade, o que tem visto nos últimos tempos é que, obviamente, o NMDA pode liberar adenosina, né? E liberando cronicamente,
E a adenosina pode alterar o receptor NMDA, quando cronicamente. E isso é uma pergunta. A outra pergunta é se eles viram alguma coisa relacionada com a CREB, já que a CREB está muito envolvida nesses processos de neuroproteção. Bom, obrigada, professor. Quando o professor foi da minha banca, sim, eu me lembro. E de novo, né, mais uma vez apresentando esses resultados, e é bom também, porque acho que eu trago um outro olhar para a apresentação dos resultados hoje também, diferente da época da tese. E com relação aos receptores NMDA, bom, eu estou sempre pedindo ajuda aos universitários, mas é porque como fiz parte de 2 grupos que trabalham com NMDA, realmente tem coisas que foram dada continuidade que eu já tinha saído. Esse é um trabalho, por exemplo, do grupo da professora Karina, que foi, eu não me lembro se foi o TCC do Douglas ou a dissertação da Adriana, né? Que ela viu as subunidades do receptor NMDA. Mas aí eu não me lembro se não aumenta nada. Tá. Então, o pré-condicionamento com NMDA não aumenta as subunidades dos receptores NMDA, mas aí a gente também não viu efeito da ativação dos receptores de adenosina nos níveis do receptor NMDA. Isso a gente não avaliou. Então, só o efeito do pré-condicionamento em si, ele não altera o receptor NMDA. Certo. E qual era o outro? O CREB. CREB a gente também não viu. Ok. É um bom candidato. Boa, muito obrigada. Prazer, parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Eu vou aproveitar, Leandra, só te parabenizar também, e aproveitar, fiquei pensando agora nesse protocolo do Fear Conditioning, se usasse a ativação do A1 como um pré-condicionamento, se a gente poderia ver algum efeito entre o A1 e o A2A. Né? Os dois têm um efeito de aumentar o freezing no ambiente, né? Mas parece que o efeito do CGS é mais importante, né? E o NMDA, o pré-condicionamento, bloqueia o efeito do CGS, mas não bloqueia o efeito do CCPA. Isso. Fiquei pensando se a gente usasse o CCPA versus CGS, talvez a gente pudesse ver uma interação entre os dois. Você me passou essa ideia agora, depois. Aproveitar para não perder para ver se a interação deles nessa expressão do medo pode ser afetada, digamos assim, pelo pré-condicionamento. Porque tu diz ainda manter o pré-condicionamento, essa ativação deles continuar sendo pós o pré-condicionamento. Ou tu diz antes? Hoje não pode substituir, como se fosse usar o CCPA como se fosse o pré-condicionamento. Entendi. Mas a gente discute o protocolo. Pensando nessa possibilidade. Bom, não sei, eu acho que aqui no chat eu não tenho mais. Tem do Rafael, aqui a Karen agradecendo, o Rafael agradecendo. Né? Não sei se a Ana quer finalizar a nossa reunião, nosso seminário. Então, tá. Então, vamos finalizar mais essa nossa sexta-feira produtiva, em meio a este momento aí, difícil para todos. Mais uma vez, agradecer e parabenizar o trabalho da Leandra, do grupo, da Karina, enfim, dessa turma toda que a gente gosta tanto. E é muito bom. Então é isso, agradecer de novo a presença de todos, e como eu comentei no início, alguns não estavam presentes, convocar ou convidar os sócios para que sexta-feira a gente se reúna para a Assembleia Anual do Clube, né? É uma situação que descobrimos ser obrigatória, independente
de termos o evento ou não. Então, nós vamos fazer a assembleia para abordar, discutir com vocês alguns assuntos importantes do clube. Vocês já devem ter recebido por e-mail, então só estou reforçando que não tem seminário, mas temos a nossa assembleia, sexta-feira que vem. No mais, então, desejo a todos bom fim de semana e que se cuidem, sigam se cuidando. E é isso, muito obrigada. Obrigada também, muito obrigada a todos, e a Kari e a Carla pelo auxílio nas respostas, e ao clube também pelo convite. Obrigada. Foi um prazer. Até mais, bom ver. Até mais. Beijo para todos. Beijão, tchau. 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 Oi, Leandra, tudo jóia? Oi, tudo? Oi? Desculpa, é porque eu cheguei no final, estava fazendo uma prova, então acabei deixando para... Entrei exatamente no final e eu estou trabalhando com NMDA e eu não consegui assistir sua apresentação. Achei meio estranho, assim, eu falei assim, deixa eu pegar ela no final aqui, então. Qual que foi o grande achado, assim, que você, em resumo, o que você encontrou com o pré-condicionamento do NMDA? Bom, no pré-condicionamento em si, dentro da tese, assim, dos estudos do laboratório, o grande achado é o efeito neuroprotetor dele, tanto em modelos in vivo quanto in vitro. Quando a gente foi avaliar a participação dos receptores de adenosina, aí a gente teve grandes achados também, no sentido de que o pré-condicionamento, por ele ter esse efeito neuroprotetor, ele aumenta a captação de glutamato, o que a gente considera que é um efeito benéfico, porque isso estaria, né, prevenindo a excitotoxicidade glutamatérgica. E aí, tanto o receptor A1 quanto o A2A, a ativação deles bloqueia esse efeito, né? Então, diminuindo a captação do glutamato. Testes comportamentais, a gente viu também que o efeito do pré-condicionamento, ele tem um efeito antinociceptivo, então ele promove uma certa analgesia, e que a ativação do receptor A1, ela bloqueia abole essa analgesia. E em outros testes mais relacionados com função hipocampal, com memória, a gente viu que os receptores de adenosina, eles podem aumentar uma resposta de medo, ou uma sensibilização ao medo, e que o pré-condicionamento com NMDA, ele previne essa resposta somente quando a gente tem ativação do receptor A2A. Então, né, os receptores A1 estão envolvidos nessa resposta de sensibilização ao medo, mas por mecanismos diferentes, e parece que o pré-condicionamento ele só é capaz de prevenir isso na presença do receptor A2A, ou na ativação do receptor A2A. Acho que, em resumo, é isso. Você tratou eles com NMDA e depois fez o tratamento com agonista A2A? Isso. O NMDA numa dose que é subtóxica, que é quando ele tem esse efeito neuroprotetor, é 75 mg por quilo. E o inverso, você fez? Tipo, tratar com um agonista A2A e depois com NMDA? Não. Nem inibição de um em relação ao outro? Também não. Entendi. Não, beleza. É porque eu comecei a trabalhar com essa mesma ideia, né? Tanto de agonista como antagonista A2A e NMDA. Então, era mais para mim tá alinhando, às vezes, o pensamento, o que você chegou em